diante da sua vida e diante da sua casa, que as tuas escolhas sejam direcionadas pelo Espírito de Deus e que Deus, diante de suas escolhas, te honre, te fortaleça, te ponha de pé e te erga com a autoridade da palavra do céu. Que diante daquilo que está impossível na sua vida, que Deus os realize, tudo para a honra, tudo para a glória daquele que é fiel diante da sua vida. Escute, hoje Deus ele quer falar muito ao teu coração. Hoje Deus quer te ajudar em suas decisões. Hoje Deus quer te dar direções diante de suas escolhas, porque escolhas mudam destinos, porque escolhas fazem a total diferença para que o milagre se materialize e se concretize diante da sua casa e diante da sua vida. Diante de suas escolhas, Deus irá te ajudar, para que as decisões sejam assertivas, para que a palavra de Deus faça a total diferença na sua vida e na sua casa, porque afinal de contas, Deus quer cuidar do teu coração, afinal de contas, Deus quer estar presente em todas as suas decisões, e escolhas mudam destinos, é ou não é verdade? Quantas escolhas você já tomou na sua vida? Quantas escolhas você tomou e decidiu? E, de fato, as escolhas, sejam boas ou ruins, influenciaram na sua vida, trouxeram paz, trouxeram algumas dificuldades, mas Deus logo entra para te dar direção. Escute, você já percebeu como algumas escolhas que você faz no calor do momento acabam, escute, trazendo consequências dolorosas depois? Você já percebeu como é que escolhas que nós tomamos no calor do momento, e não é bom tomar decisões, principalmente quando elas vão afetar a você e a terceiros, tomar decisões no calor do momento pode trazer consequências dolorosas depois. Mas hoje Deus quer estar diante dessas suas escolhas. Hoje Deus quer estar diante dessas suas consequências, para que, de fato, Ele transforme o que está te trazendo preocupação, o que está te trazendo culpa, venha se tornar milagres na sua vida. Você já percebeu quantas vezes você escolheu por impulso e depois colheu consequências dolorosas? Já percebeu como decisões tomadas por impulsos pode trazer consequências danosas para todos? Inclusive para toda a tua casa, para a tua família. Dependendo da decisão que você toma, dependendo da decisão que você faz na sua vida, traz consequências, é ou não é verdade? Você que é pai, que é mãe, que é filho. E nós somos feitos dessas decisões. Olha a vida de Ló. Ló, sobrinho de Abraão. Ele sai da terra com Abraão, eles prosperam, eles avançam, mas diante de uma situação, Ló toma uma decisão que influenciará toda a tua vida e a tua casa. Você que ainda não deu like, dá o like, se inscreva nesse canal, ativa o sininho. Tem um botãozinho aqui embaixo escrito inscrever-se. Você se inscreve, bota o teu nome, porque Deus tem autoridade para a sua vida hoje. Deus tem autoridade para a sua casa hoje. Escute, quantas vezes você já escolheu por impulso e depois colheu dor? Veio colher consequências, veio colher situações na sua vida que você precisa hoje estar diante delas. Quantas decisões nós tomamos no dia que influencia toda a nossa casa? Dependendo da decisão que nós tomarmos, influencia o nosso dia. Ou você decide orar, ser grato a Deus,
Nós o tempo todo, repare por gentileza, o tempo todo a gente está tomando decisões. O tempo todo a gente toma decisões na nossa vida. Decisões de se casar, de não se casar. Decisão de entrar em um exercício físico ou não. Decisão do que comer durante o dia. Decisão quem você vai escolher para a tua vida inteira. Não é verdade? Ló fez isso. A Bíblia diz que Ló acompanha a Abraão quando Abraão sai da terra dos seus pais. Mas há uma diferença na vida de Ló e na vida de Abraão. A Bíblia relata que tanto Abraão quanto Ló eram muito prósperos, ao ponto da terra não conseguir dar conta de tanta prosperidade. Eles tinham que ir de lugar em lugar, porque enquanto faltava água em um lugar para os rebanhos, eles iam em outro. E quando acabava lá, eles retornavam, eles viviam assim. Mas a Bíblia diz que tem uma diferença entre Ló e Abraão. Abraão, em todo lugar que ele passa, Abraão consagra a Deus. Todo lugar em que Abraão passa, ele levanta a Deus gratidão. Você está entendendo? Ele levanta a Deus reverência. Ló está indo e está prosperando por consequência de decisões que Abraão está tomando. Não tem ninguém influenciando Abraão. Não tem ninguém falando para ele: Abraão, presta uma reverência aqui a Deus. Faz uma gratidão aqui a Deus. Não. Era do coração de Abraão. Do coração do profeta Abraão. Ele tinha gratidão a Deus em tudo, em toda a terra que ele botava a planta dos teus pés. E por consequência, ele era muito abençoado. E por consequência, Ló também era. Escute. Mas chega um momento na vida de Abraão, chega um momento na vida de Ló, em que os pastores de Ló e os pastores de Abraão, quem eles comandavam, estavam entrando em atrito, em contenda, em disse-me-disse. Você está entendendo? Foi quando Abraão chega para Ló e fala: não é bom que a nossa família esteja em contenda. Então, Ló, escolhe tu para onde você quer ir. Essa foi a história. Abraão falou assim: Ló, se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Para onde você for, eu vou do lado oposto. Escolhe. Abraão deu essa condição para Ló. Repare como é que nossas decisões influenciam toda a nossa trajetória. Isso aqui é uma revelação para a sua vida. Isso aqui é uma revelação para a sua casa. É uma revelação para a sua vida. Você que, tá dando like e se inscrevendo nesse canal. Deus fala assim para ele: olha, pede para Ló escolher. Mas só que Ló, diante de decisões que ele toma, ele olha para as campinas do Vale do Jordão. A Bíblia relata, repare, a Bíblia relata que as campinas do Vale do Jordão eram semelhantes ao jardim do Senhor. O que a Bíblia está se referindo? Está se referindo a situações em que as campinas do Vale do Jordão eram semelhantes ao Éden, aonde Adão e Eva viveram, o paraíso. E também falou que era também semelhante ao Egito, de tanta riqueza que eram as campinas do Vale do Jordão, de tanta pomposa era o lugar. E isso aguçou, isso chamou a atenção de Ló. Ló falou, ele mandou eu escolher o melhor lugar que está agradando. Quantas das vezes? Diz para mim. Isso agradou os olhos de Ló. Isso agradou o coração de Ló. E Ló tomou uma decisão.
Você já percebeu que como algumas decisões, algumas escolhas que você toma no calor do momento trazem consequências dolorosas depois? Foi assim na vida de Ló. Ló ele toma uma decisão e fala: as Campinas do Vale do Jordão são melhores. Isso trouxe agrado aos olhos de Ló. E quantas das vezes, escute, eu estou falando sobre decisões. Decisões influenciam a sua vida. Isso aqui é uma revelação. Isso aqui é um discernimento do céu para a tua vida hoje. Para que você tome decisões assertivas. Eu digo muito aqui no canal que nós não podemos tomar decisões baseadas somente e absolutamente nos 5 sentidos do ser humano. Pastor Alexandre, quais são esses 5 sentidos que nós não podemos tomar decisões somente neles? Todo ser humano, eu falo isso aqui há anos, todo ser humano que toma decisões baseadas nesses 5 sentidos se decepcionam. Pastor Alexandre, quais são esses 5 sentidos que eu não posso tomar decisões baseadas somente neles? Eu tenho que ter o discernimento também do Espírito de Deus na minha vida. Eu tenho que tomar decisões também baseados na palavra, na minha intuição espiritual, na minha identidade espiritual, no Deus que eu creio, no Deus que eu professo a minha fé. Quem está entendendo, digita aqui a palavra decisões baseadas em Deus. Escreva aqui, decisões baseadas em Deus. Você que vai fazer o seu ato profético agora. Decisões baseadas em Deus. Escreva aqui a frase, aqui embaixo. Decisões baseadas em Deus. Por quê? Por que Deus está se apresentando na tua vida? Por que Deus te trouxe esse vídeo? Por que esse vídeo chegou para você? Porque Deus quer que você acerte em suas decisões. E para você acertar, escreva aqui nos comentários. Escreva essa frase que eu acabei de te dizer. Decisões baseadas também em Deus. Você tomará decisões baseadas em Deus, baseadas na palavra, não somente nesses 5 sentidos, não somente naquilo que você está olhando, porque Ló olhou. Você está entendendo? Isso agradou aos olhos de Ló. Por quê? Veja bem. Por que Abraão não tomou essa decisão? Por que Abraão não falou assim, eu vou tomar minha decisão, eu vou primeiro para o vale? Por que Abraão deixou que Ló tomasse primeiro? Porque Abraão não era pautado, guiado por aquilo que ele via. Abraão era um homem espiritual, é por isso que eu quero declarar. É por isso que eu quero profetizar na sua vida. Que você tome decisões baseadas em Deus. Escreva aqui embaixo. Decisões baseadas em Deus. Como a Carla Schmidt escreveu. Escreva aí. Decisões baseadas em Deus. Escreva aí, decisões baseadas em Deus. Escreva aí nos comentários. Porque Deus quer que você tome decisões baseadas nele, não nesses 5 sentidos do ser humano. Qual é, pastor Alexandre? Os 5 sentidos que nós não podemos tomar decisões somente por eles. Não podemos tomar decisões 100% baseados na nossa visão. Nós não podemos tomar decisões baseadas somente na nossa visão, decepcionam. Quantas pessoas você já viu
que tomou escolhas erradas no calor do momento, por aquilo que estava vendo. Iniciou uma contenda, iniciou um julgamento, um pré-julgamento pelaquilo que estava vendo e se decepcionou, porque nem tudo que se vê é o que é. Tem gente que olha e fala, será? Foi o que Ló viu. Ló viu as campinas do Vale do Jordão, que era semelhante ao jardim do Senhor, semelhante ao Egito, e falou, é boa. E sabe o que se tornou depois? Sodoma. Então nem tudo que eu posso olhar, eu posso tomar decisões. Pode ser boa, pode ser agradável aos meus olhos, mas aí o que eu tenho que fazer? A minha vida é assim. Eu vou te falar o que eu faço. %80 do que eu vejo, eu já estou predisposto a tomar a decisão. Mas 20% eu vou orar a Deus. 20% eu vou pedir direção a Deus. Por aquilo que eu estou vendo. Eu falo assim, é bom, é agradável, é bonito. Você está entendendo? É bonito, é agradável, é bom. Aí eu vou pedir direção a Deus. Para que a minha decisão não influencie. Mas sabe, já viu aquela pessoa que toma a decisão no calor do momento? Quantas vezes você desejou voltar atrás por tomar uma decisão diferente? Você falou assim, se eu pudesse, pastor Alexandre. Não tem situações assim? Você conhece pessoas assim? Diz para mim se não é verdade. Diz para mim, você que está botando aqui decisões baseadas em Deus. Você que já ouviu falar de pessoas que falaram assim, nossa, como eu queria tomar decisão, como eu queria voltar atrás no tempo, como eu queria voltar atrás naquilo que eu tomei como decisões. Como eu queria ter feito aquele curso. Como eu queria ter feito aquela faculdade. Como eu queria ter dado mais atenção aos meus pais. Como eu teria querer dar atenção aos meus filhos. Você já tomou situações assim? Já viu situações assim? Como eu queria ter morado naquele bairro. Como eu queria ter viajado. Como eu queria ter me mantido naquele emprego. Porque são decisões que fazem a diferença na nossa vida. Já viu situações assim? Em que quantas das vezes você desejou voltar atrás? Não é verdade? Você desejou voltar atrás. Desejou, tomar decisões que você tomou e falou, nossa, eu deveria ter pensado melhor. Eu deveria ter analisado com mais calma. Por quê? Porque existem pessoas, não é você. Existem pessoas que tomam decisões só pelaquilo que ela vê, como Ló. Se Ló tivesse falado assim para Abraão, Abraão, você está dizendo para que eu tome decisões. Para que eu decida, para que lugar que eu vou. Para que lugar que eu vou. E dependendo do lugar que eu vá, você vai para o lado oposto. Ok. Se Ló fosse uma pessoa espiritual, ele falava assim, eu vou orar a Deus. Eu vou pedir a Deus discernimento. Eu vou pedir a Deus direção. Poucas pessoas que te rodeiam falam isso. Pode dizer a verdade. Poucas pessoas, quando você fala assim, toma uma decisão aí agora. Ela fala assim, vou tomar agora. Poucas pessoas falam assim, não, eu vou orar. Não, eu vou pensar mais um pouco. Não, eu vou analisar. Diz pra mim. Sabe por quê? Porque o mundo aí fora, ele quer que você tome decisões pra hora. É ou não é verdade? O mundo aí fora quer que você tome decisões agora. Porque dependendo do que você tomar, o mundo te julga.
E ele fala assim, eu quero que você tome agora. Pessoas chegam próximo de você, e aí, decide agora aí, decide agora, eu quero decisão agora, eu quero para ontem. Não é assim que nós estamos vivendo? Diz para mim se isso não é verdade. E as pessoas estão tomando decisões de casar, dar-se em casamento, de entrar numa empresa, de acabar um relacionamento, acabar um casamento, sair do trabalho, entrar para um trabalho, tomar decisões para ontem. E essas decisões para ontem, tomada por 5 sentidos que eu vou te dizer hoje. O primeiro é a visão. E é o que mais tem arrastado pessoas para decepções. Pessoas que literalmente falam assim, não, eu decidi já. Agradou os meus olhos. Eu vou falar, e quantas pessoas se casam errado? E depois falam assim, nossa, tomei uma decisão precipitada. Tomei uma decisão que se eu pudesse voltar atrás, pastor Alexandre, se eu pudesse voltar atrás, se eu pudesse voltar alguns anos atrás, pastor Alexandre, se eu pudesse voltar atrás para dar atenção aos meus pais, se eu pudesse voltar atrás para dar atenção aos meus filhos, se eu pudesse voltar atrás para dar atenção aos meus netos, se eu pudesse voltar atrás para tomar decisão que impactou toda a minha vida, não é verdade? E Ló fez isso. Ló tomou decisões que literalmente fizeram com que ele obtivesse consequências indesejáveis logo adiante. Porque aquilo que era bonito, agradável aos olhos do Senhor, semelhante às campinas do Jordão, se transformou em uma escassez, em uma situação deplorável, em um desrespeito. E quantas das vezes decisões que você tomou no passado hoje se tornam um desrespeito diante da sua vida. São 5 sentidos que norteiam o ser humano para que ele tome decisões. Mas o que a maioria estão tomando decisões é somente em cima desses. E decisões que você toma somente em cima desses 5 sentidos podem afetar drasticamente a sua vida. Mas hoje eu vou orar. Escute. O sentimento de visão. Você tomar decisão pelaquilo que você vê pode impactar a tua vida. Tomar decisões baseadas somente naquilo que você ouve pode impactar a tua vida. Impactar e tomar decisões somente naquilo que você tem um olfato, cheira. Talvez o que cheira bem pode trazer consequências danosas. O que cheira bem hoje, amanhã pode cheirar mal. Tomar decisões somente naquilo que você toca. Talvez naquilo que você toca hoje pode tornar amanhã situações danosas. Então é visão, audição, olfato, paladar e tato. Tomar decisões desses 5 sentidos somente, e como tem gente hoje aí fora tomando. Olhando para uma condição financeira e falando, não, é bom, não vai dar para pagar. Não pode pode fazer a dívida. E aí quando você vê, você fala, nossa, eu entrei numa situação que eu não consigo sair, pastor Alexandre. Quantas das vezes você já olhou uma comida e falou, nossa, deve estar saborosa. Você olhou e falou, deve estar saborosa. Vou provar. Quando você provou a comida, você viu, tá sem sal. Tá faltando sal. Quantas vezes você provou e falou, tem muito sal. Tem muito sal nessa comida. E aí, o prato já está à mesa. A mesa já está posta. As pessoas já estão sentadas.
E, sabe, as decisões já foram tomadas. E aí você tá ali, porque você olhou a comida e achou que estava saborosa. E aí você foi ver que estava faltando algo. Foi assim que aconteceu com Ló. Ló olhou para as campinas e falou: é bom. Tomou decisões que impactou toda a tua família. E quantas das vezes nós tomamos decisões que impactam todas as nossas famílias? Toda a nossa família. De ir para uma situação, se envolver, tomar decisões, e aí, quando você for ver, a mesa já está posta. Mas quando você toma decisões baseadas pelo Espírito, é o que você vai começar a tomar na tua vida. Ló tomou essa decisão, mas o que Abraão tomou? A Bíblia diz que quando Ló se separa de Abraão, Deus fala assim para Abraão: Abraão, agora olhe para o vale. Abraão olhou para o vale e não tinha nada. Não era semelhante ao jardim do Senhor. Não era semelhante ao Egito. Era vale. Era campina. Somente campina. Somente planície. E Deus falou assim para Abraão. Está escrito. Eu estou todo arrepiado. Ele falou assim: olha para a direita. Olha para a esquerda. Olha para frente, olha para trás, olha para o norte, olha para o sul. Todo o lugar que tua vista alcançar, eu te darei por herança. O que Abraão tinha não era semelhante ao jardim do Senhor, mas era promessa. Levanta a tua mão, escreva aqui: decisões baseadas em Deus, que eu quero declarar, eu quero profetizar. Mesmo que você não esteja vendo nada, mesmo que você não esteja sobre nada hoje, mesmo que você esteja passando por uma dificuldade no teu relacionamento, na área da saúde, na vida financeira, nas suas condições limitadas, você tem a promessa de que se realizará. Você tem a promessa que acontecerá. Se você crê nessa palavra, dá o like, se inscreva, ativa o sininho. Escreva aqui nos comentários: decisões baseadas em Deus. Você começará a tomar decisões baseadas em Deus, porque como Abraão, você viverá promessas, você viverá a poderosa palavra de Deus na sua vida. Você crê? Você crê nessa autoridade? Então escreva aqui: decisões baseadas em Deus. Toma posse dessa palavra, toma posse dessa autoridade na sua vida, porque Deus quer realizar. Ló escolheu o que parecia bonito e fácil. Nem tudo que é bonito e fácil é bom. Nem tudo que agrada aos teus olhos podem trazer coisas boas. Você tem que pedir direção a Deus, tomar decisões baseadas em Deus, para que Deus não quer hoje que você se decepcione. Deus quer que você acerte. Essa palavra é sobre você acertar em suas decisões a partir de hoje. Você crê? Então escreva aqui embaixo. Escreva assim. Escreva assim. Faça o segundo ato profético. Escreva assim: Deus estará em minhas decisões. Escreva assim: Deus estará em minhas decisões. Porque Deus não quer que você erre. Deus estará em minhas decisões. Escreva, bota aqui no comentário. Porque Deus quer que você acerte para que o milagre se materialize, se concretize diante da tua vida. Escreva, Deus, escreva, põe aí. Isso, põe aí, que eu vou fixar o que você escreveu. Eu vou fixar aqui, para a honra e glória de Deus na sua vida. Você que ainda não escreveu, tem um botãozinho aqui embaixo. Ponha nos comentários. Ponha nos comentários. Porque Deus vai fazer a diferença. Porque Deus vai fazer a diferença.
Ponha o teu nome, porque Deus quer que você tome decisões. Isso, Deus estará em minhas decisões. Põe aí. Deus estará em minhas decisões, porque Ele é fiel para cumprir na tua casa. Escreva essa frase: Deus estará em minhas decisões, porque decisões baseadas em Deus, decisões pautadas em Deus, fazem a diferença na sua vida e na sua casa. Eu vou ler o Salmo 91, vou orar o Salmo 91 para a honra e glória do nome de Deus na sua vida. Você sabe que o Salmo 91 é sobre sua vida financeira. Nós estamos em um propósito até o dia 10 pela proteção financeira na sua casa, pela proteção financeira na sua vida, pela proteção financeira diante de você, para o inimigo não te envergonhar. Para o inimigo não te envergonhar. E eu vou ler o Salmo 91, vou orar o Salmo 91 para a sua vida financeira. Você que precisa de causas na justiça que se movam, situações financeiras que estão travadas, paralisadas, situações que você precisa. Eu vou fazer uma oração voltada para a honra da tua vida financeira, para que você tome decisões baseadas em Deus. Amém? Deus estará em minhas decisões, exatamente. Escreva Viviane Faustino, Cristina Nunes, Josefa de Jesus, bota aí: Deus estará em minhas decisões, diante da sua casa, diante da sua família, diante da sua condição financeira. Você sabia que Jó, ele ofertava por cada ente da sua casa? Ele ofertava a Deus para proteção, para cuidado. E Deus multiplicou a vida de Jó. E vai multiplicar a tua vida financeira também. Eu vou fazer uma oração dentro do Salmo 91. Eu tenho certeza que a diferença do céu vai entrar com honra. E quando você fizer a sua oferta voluntária, lá no PX, que é o 219-9656-8704. Amém? 219-9656-8704, para você fazer a sua oferta voluntária por todos os entes, como Jó fazia, por todos os entes da sua família. E Deus vai te honrar. Esse mês é um mês de decisão, é um mês que Deus vai mudar o teu quadro financeiramente, é um mês que Deus vai te abençoar financeiramente, que Deus vai abrir uma nova condição, uma nova oportunidade, causas na justiça vão se mover e a glória de Deus vai se estabelecer na sua vida. Você crê? Você crê? Então escreva: Deus estará em minhas decisões. Amém? Deus estará em minhas decisões. Porque diante da tua vida financeira, Deus vai te honrar. Deus vai te prosperar e vai te guardar. Salmo de número 91. E quando você fizer a sua oferta voluntária, você vai levantar o comprovante e vai falar assim: Deus honra o meu pouco. Deus honra o meu pouco. Amém? Quando eu estiver orando, você pode mandar pelo Superchat, você pode mandar pelo PX, lá no 219-9656-8704. Está aqui fixado na descrição do vídeo, nas mensagens, tem aqui o número do ministério para você ofertar. Amém? Por todos da sua casa. Nós vamos nesse voto até o dia 10. Amém? Todo início de mês até o dia 10 tem essa oração pela honra na tua vida financeira. Pela honra na tua vida financeira, na tua casa. Amém? E é o valor que Deus botar no teu coração. Amém? Que Deus te abençoe. Então fique à vontade. Não fique à vontade para ofertar do jeito que você puder. Mas faça, porque Deus quer te honrar. Deus quer te prosperar. Deus quer fazer a diferença na sua vida. Diz assim: aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele te livrará do laço do caçador e do que é mal. Ele o cobrirá com suas penas e sob suas asas você encontrará refúgio.
A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem nada que se move sorrateira diante da noite, nem praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Senhor seu abrigo e do Senhor seu refúgio, nenhum mal te sucederá, nenhum mal o atingirá. Desgraça alguma poderá chegar à sua tenda, porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que te protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim, eu lhe darei resposta. Na adversidade estarei com ele. Livrá-lo-ei e cobri-lo-ei de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Você que vai fazer a sua oferta através do Superchat, através do Pix, levanta ela e diz: Deus honra o meu pouco. O número do Pix é o 21 99656 8704. 996 é 21 DDD 99656 8704. Amém? Para você fazer a sua oferta voluntária, levanta e diz assim: Deus honra o meu pouco, porque ser fiel no pouco, porque no muito Deus vai te colocar. Deus vai te honrar e esse mês vai ser o mês da mudança. Ei, você precisa usar a tua fé para a sua vida financeira também. Deus tem vontade em te honrar, em te abençoar financeiramente, em mover. Sabe por quê que Deus me levanta para esse voto aqui? Porque Deus me mostrou que o inimigo tem envergonhado a muitos na vida financeira. A vida financeira impacta em toda a tua vida. Talvez esse assunto é um pouco delicado, eu sei. Mas Deus me levantou para falar sobre isso. Porque Deus tem me mostrado que tem situações de pessoas que têm terminado relacionamentos, limitados financeiramente, deixado de viver o sobrenatural de Deus. E Deus é um Deus de riquezas, de promessas de riquezas para a sua vida. Então tem que ser desbloqueado, quebrado isso. Sabe? Você tem que ofertar, você tem que fazer com que Deus diz assim: faça a prova de mim. E como que eu vou poder fazer prova de Deus se eu não lanço uma semente? Uma semente de fé. E diante de uma oração do Salmo 91, ei, Deus vai fazer multiplicar o teu pouco. Confia, tenha fé, porque a palavra está sendo lançada. Decisões tomadas fazem diferença na sua vida. Tem gente que hoje está vivendo o melhor. Sabe por quê? Porque há dias atrás falou assim: eu vou fazer voto com Deus. Eu vou fazer voto com o Senhor. E hoje está vivendo o sobrenatural. E hoje está vivendo a bonança, a terra fértil. E é isso que Deus tem para a tua vida. Claro que Deus tem para a tua vida a cura. Claro que Deus tem para a tua vida o seu relacionamento estabilizado, o teu casamento. Claro que Deus tem causas na justiça para se mover na tua vida. Mas Deus também tem vida financeira. Porque o inimigo tem entrado nessa brecha para afetar a muitos. Por isso que todo mês aqui tem um voto até o dia 10. O voto até o dia 10. Você faz por todos da sua casa, para Deus proteger teus filhos, para Deus proteger o seu negócio, a tua vida financeira, tua saúde. Jó, ele ofertava por todos da casa, pelos seus filhos. Todos ele ofertava a Deus. Por isso que Deus multiplicou a vida de Jó. Por isso que Deus multiplicou. Porque ele fazia, e todo início de mês é o início de um planejamento de Deus para cada um de nós. Se nós começamos um mês, escuta, porque isso aqui é revelação, isso aqui é segredo, é chave que Deus deu para a minha vida e eu estou trazendo para você. Todo início de mês, quando você é fiel a Deus, você termina o mês agradecendo a Deus.
Então é importantíssimo você separar a tua oferta e ofertar a Deus, levantar o comprovante e falar assim: Deus me honra no meu pouco, porque Deus vai te honrar no teu pouco. Amém? Toma posse dessa palavra de Deus na sua vida. Não se esqueça de dar o like, se inscrever nesse canal, ativar o sininho das notificações. Amém? Porque a todo momento que chegar um vídeo, vai chegar para você viver sobre a palavra, sobre a proteção e sobre a direção de Deus na sua vida. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus faça resplandecer o rosto dele diante da sua casa, diante da sua vida. Sabe por quê? Porque Deus te ama e eu também.